A gente está na oitava da Páscoa. Liturgicamente significa dizer que a alegria da Boa Nova, da ressurreição, é tão grande dentro da igreja que ela quer prolongar essa boa notícia por mais dias, além do domingo de Páscoa. A gente não quer somente o domingo de Páscoa como uma oportunidade de se celebrar a ressurreição de Jesus. A gente quer que o domingo de Páscoa se prolongue e continue na vida de todos nós por mais tempo possível. E eu queria pegar esse gancho, a ideia do por mais tempo possível, para fazer o vídeo dessa semana. A liturgia, ela tem uma mensagem que ela é, do ponto de vista da salvação, ela é um alimento espiritual. A gente celebra a liturgia para nos alimentar do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista que nos dê a possibilidade de nos sentirmos vinculados ao Espírito de Cristo. Por isso a ideia da espiritualidade. Mas a liturgia não tem só esse papel. Esse papel é o mais comum porque a gente está dentro da igreja e as pessoas que procuram a igreja com esse intuito, com esse objetivo. Mas não é somente esse. A liturgia, a palavra, os ritos, os acontecimentos celebrativos, eles devem se estender e devem perpassar toda a existência humana. Não como quem traz de fora para dentro, mas o contrário, de quem se preenche do ponto de vista do encontro com Cristo e consegue levar isso para a sua vida, para a sua história, consegue levar isso para a sua experiência humana e para todos os embates que a vida possa trazer. Nessa perspectiva, nós religiosos, pessoas que frequentamos igreja, que participamos, temos uma dificuldade muito grande de entender a importância de se propor o exterior, ir para fora, ir na direção do mundo. A gente faz o contrário do que Jesus fez. Jesus foi ao encontro dos embates, das dificuldades, das situações, ele experimentou tudo aquilo, mas ele, quando envia, ele envia para. Ele não envia para dentro da igreja, ele envia para fora, ele envia ao encontro, ele envia como alguém que quer que aquela mensagem celebrada seja também motivo de iluminação e de salvação na vida do mundo inteiro. Nessa perspectiva a gente ainda não entendeu. Muitos de nós fazemos um movimento contrário. Somos capazes de fazer grandes celebrações, belíssimas celebrações internamente, mas a mensagem fica ali, guardada naquele grupo como se fosse um tesouro a ser cuidado dentro. Sob o risco de se perder, ficamos fechados. E com isso acabamos perdendo a dimensão universal da salvação. Porque a salvação proposta por Jesus não fica circunscrita nem a um povo, nem a uma igreja. É uma salvação que se propõe ir ao encontro de todo homem, de toda mulher. E eu fiquei pensando nisso porque, por mais que eu tenha tentado celebrar a Semana Santa fazendo essas pontes, em alguns momentos eu consigo, em outros, infelizmente, eu não consigo, mas eu fiquei pensando que esse momento da paixão de Cristo, da sua ressurreição, é um momento fundamental para a gente olhar para o mundo. E a gente perceber o mundo na perspectiva pascal. Quanto sofrimento, quanto abandono, quanta dor, quantas guerras, quantos exílios forçados de populações inteiras, quanta doença, quanta miséria, quanta extorsão. E tudo isso sinaliza como uma espécie de túmulo, onde se fica resguardado, e se fica fechado, e se fica trancado, parecendo que não tem solução, ou parecendo que nada do que fizermos poderá ir contra tudo isso. O Papa Francisco tem dado um exemplo extraordinário de ser a única liderança do mundo que ainda fala da guerra da Rússia e da Ucrânia. E fala
não no sentido de querer levar algum tipo de vantagem ou de querer algum tipo de desabono para isso ou para aquele lado, mas do absurdo que aquela guerra está promovendo naquela região junto àquelas populações. Quantas pessoas se deslocando porque são expulsas por causa das guerras civis e são levadas para outros lugares onde não são bem-vindas e passam a viver em campos de refugiados. Não é possível que isso não nos agrida em algum momento, porque celebramos a vida nova em Cristo, mas ainda estamos trancando os túmulos de muitas realidades. E se a gente não quiser ir muito longe, basta a gente olhar ao nosso redor, basta a gente ver. Em São Paulo são mais de 50 mil pessoas vivendo na rua. Você tem ideia do que significa isso? É a população de muitas das nossas cidades vivendo na rua. Mas é mais triste porque as autoridades políticas, neste caso, dizem com a maior disfarçatez do mundo, criando palavras de efeito apenas, de que rua não é endereço e que barraca não é residência. E tem toda a razão do mundo. Mas a grande pergunta é, se a rua não pode ficar e a barraca não é para morar, para onde vão esses 50 mil pessoas que estão vivendo em situação de rua? O que a prefeitura, o Estado, o governo federal tem feito para atender essa demanda? É túmulo. E é túmulo que se fecha, porque ninguém se coloca junto. E aqui a gente tem que fazer menção ao trabalho extraordinário do padre Júlio Lancelotti, juntamente com a Pastoral do Povo de Rua e outras entidades e igrejas e outras religiões que estão tentando se posicionar. Como celebrar a ressurreição numa situação tão gritante como essa? O Brasil voltou para o mapa da fome, o que significa dizer que grande parte da população brasileira, hoje são mais de 100 milhões de pessoas, vivem um processo de insegurança alimentar, que não é a fome no sentido latente e constante da miséria total, mas é a condição de que ou não come o suficiente ou o necessário para poder sobreviver, ou não sabe se amanhã terá a comida sobre a mesa. Isso é túmulo. Isso é algo que deveria nos inspirar, de algum modo, a termos uma atitude em favor da vida. Como não pensar na situação do número de pessoas que estão morrendo com atentados, sejam em creches, escolas, hospitais? Como que não nos apavorar com a ideia de que aqui na esquina pode ter alguém armada só porque não concorda com as minhas ideias políticas ou ideias religiosas, ou então com a minha maneira de ser, ou com as minhas convicções pessoais e pode me dar uma facada, um tiro? Mas parece que a gente não liga uma coisa com outra. E parece que esses túmulos todos, apesar de tão próximos e tão gritantes, parece que não mexem com nossa sensibilidade. A gente faz uma Semana Santa belíssima, cheia de significados, cheia de emblemas que vão trazendo a pessoa de Jesus para o centro, adoramos, nos sentimos totalmente tocados pela cruz dele, achamos extraordinária a resistência que ele tem, mas não conseguimos nos colocar em favor destas realidades em que a vida tem sido ameaçada. Parece que há um descolamento. Ficamos tocados pela imagem de Cristo, mas não conseguimos trazer este vigor e essa sensibilidade, essa percepção do mundo para a nossa realidade. E com isso, as guerras continuam, os refugiados continuam, os moradores de rua continuam, a Cracolândia continua, os atentados se acumulam e nós vamos ficando apenas naquela superfície tranquila e serena. Fazer o quê, né? É uma tragédia. É triste, mas não tem o que fazer. E é errado esse pensamento, porque esse pensamento é o que se abateu sobre muitos dos discípulos de Jesus quando viram que ele foi preso. Pensaram,
daí ele não escapa, daí ele não sai. Voltaram para casa, e a gente pode pegar como referência o próprio capítulo 24 de São Lucas, onde os discípulos de Emaús estão voltando para casa decepcionados, porque não foi cumprido o que Jesus havia falado. E Jesus se coloca junto deles, e eles não o reconhecem. E aí a gente tem que se perguntar, se todos tivessem voltado para casa naquele dia e tivessem tido e encarado a morte de Jesus apenas como uma consequência, como algo, uma tragédia. Ele morreu, foi triste, mas vamos voltar para casa e está tudo terminado, talvez hoje eu e vocês não estaríamos celebrando a Páscoa. Foi necessário que tivesse o povo da resistência, foi necessário que tivessem homens e mulheres, e há de se dizer mais mulheres do que homens, que tivesse aquela sensibilidade e tivesse a coragem de voltar para o túmulo e dizer, não é possível que nós vamos deixar as pedras colocarem o ponto final nessa história. E a morte ser o ponto de chegada e o ponto final da existência humana. Quando a gente pensa que a Páscoa de Jesus, a passagem de Jesus, é muito menos uma promessa e é muito mais um desafio, onde a gente é desafiado a pensar saídas e estruturas de vida de acordo com as nossas realidades, porque os túmulos no tempo de Jesus eram no nosso tempo os túmulos são outros, e a gente pensar que podemos e devemos e conseguimos dar respostas a isso tudo, aí a nossa fé começou a surtir o efeito. Enquanto a gente ainda assistia esses programas policiais pela TV, pela rádio, pela internet, e a gente ainda se posicionar do lado dos que matam e ficar achando que a morte é a saída, a gente vai estar fazendo pacto com judeus, fariseus, saduceus, romanos, que queriam a morte para justificar a tragédia humana. É necessário fazer um exercício, é necessário fazer uma busca para encontrar no meio daquelas pessoas. José de Arimateia era um judeu que tinha se posicionado contra a morte de Jesus. É necessário ter coragem de Madalena, que foi ao túmulo e que disse, não é possível que vocês vão se conformar com essa tragédia. É necessário ter coragem de Maria de Cleofas, é necessário de ter coragem da Maria, mãe de Jesus, que mesmo com toda a dor, ela permaneceu ao pé da cruz. É necessário ter a fidelidade de João, quando fica no pé da cruz e consegue enxergar ali o sentido do amor que é amado. É necessário ter o despertar de Pedro, de Tiago, de João, que mesmo que bobearam num determinado momento, logo depois acordaram e se dispuseram a fazer o caminho em defesa da vida e se tornaram discípulos e discípulas da vida de Cristo. É necessário romper com essa cadeia de morte que vai desestruturando o humano e que vai criando em nós apenas e tão somente a dimensão de que tudo está terminado. E esquece que tudo está terminado e tem sempre um recomeço, que tem sempre um novo propósito. A gente não pode continuar aceitando, acreditando e legitimando os inúmeros túmulos que estão ao nosso redor. A gente não pode continuar achando que a última palavra é da pedra posta junto à sepultura. Nós somos discípulos da vida. Nós bebemos na fonte do próprio Cristo. E a sua cruz, que para uns é derrota, para outros é loucura, para outros é perdição, para nós é fonte de vida, que nos estimula a ir ao encontro e nos tornarmos homens e mulheres pascais, que no meio de tanta dor continuamos levantando a bandeira da vida. No meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, continuamos insistindo que a vida precisa prevalecer e que não tem outro caminho, não tem outra resposta, nenhuma delas aceitáveis do ponto de vista da fé, que não seja a defesa e a busca pela paz e pela justiça.
A Páscoa de Cristo tem que se prolongar, mas ela não pode ser uma paz comercial. A Páscoa de Cristo não pode ser apenas um elemento celebrativo do interior das nossas casas, ainda que isso seja necessário. Não pode ser um estímulo celebrativo do interior de nossas igrejas, ainda que isso seja necessário. Nós precisamos fazer a Páscoa invadir o mundo. A Páscoa ser um grande convite de esperança e de alegria, onde a gente não deixa mais a morte ter a última palavra e a gente não deixa mais o túmulo ser fechado com qualquer passividade diante das tragédias. Nós somos homens e mulheres da Páscoa, homens e mulheres da esperança, e precisamos aprender o caminho da luta, da defesa, da conquista e do serviço aos pequenos e pobres. A vocês todos que ainda estão celebrando a Páscoa, feliz Páscoa. Mas não nos esqueçamos, ficar fechado no nosso próprio mundo, no nosso próprio universo, talvez seja o principal pecado que a gente cometa. É necessário pegar tudo isso, que é uma grande riqueza e é uma herança sem fim que os antepassados nos legaram, e é necessário oferecer isso para que o mundo creia, para que o mundo recupere o ânimo, para que novamente os valores da verdade, da justiça, da solidariedade, do amor sejam recuperados na vida de todo homem e de toda mulher. A vocês que, como eu, acreditamos na força pascal de Cristo, sejamos homens e mulheres com capacidade de testemunhar a Páscoa na vida do mundo. Fiquem bem. Coragem, ânimo. Se ele ressuscitou, é porque a lição começa. A morte não pode pôr fim aos nossos sonhos. Amém.